O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o seu testemunho é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando-me que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, mas vós não recebeis. Mas se viesse um outro em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã que reza conosco de sua casa, o padre tomou a liberdade de proferir esta homilia sem a máscara, por uma questão muito simples. A pessoa mais próxima de mim aqui nesse momento é o seminarista Henrique Zanola, a quem cumprimento com carinho e agradeço o dom de sua vida e serviço neste santuário, e que está a pelo menos 5 metros de distância aqui do ambão. E um outro detalhe, moramos na mesma casa, né? Então, brincadeiras à parte, se ele tiver Covid, no instantinho o padre tem e vice-versa, porque o santuário, nesse momento, se une a você nesse período de isolamento social. Estamos aqui sem a presença de pessoas e é importante, porque continuamos sendo um povo cabeça dura, continuamos sendo um povo que não cuida de si e põe a vida dos outros em risco. E por isso nós, igreja, que devemos zelar a vida em toda a sua circunstância, estamos também fazendo esse nosso período de lockdown, sem a presença de fiéis. Peço até o pessoal da Z2 que comprove isso, dá um zoom aí na igreja, para que todos vejam que ainda é por causa da estreiteza do nosso coração que estamos pagando um alto preço, sem participarmos dos sacramentos, sem participarmos presencialmente da vida comunitária, porque nós ainda não colocamos o nosso dom a serviço do outro. É com pesar e com tristeza que mais um ano nós vamos ter que celebrar o coração da nossa fé, o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, à distância, sem poder receber o sacramento da Eucaristia, sem poder
estar presencialmente na comunidade. E por quê? Porque, como disse eu agora há pouco, nós continuamos fazendo as coisas do mesmo jeito. Continuamos sendo um povo cabeça dura, igual o povo da primeira leitura. Um povo a quem recebeu tanto cuidado e tanto carinho de Deus, mas que construiu para si outros deuses e, virando as costas para o Deus vivo e verdadeiro, disse assim: eu não quero saber dessas orientações. Isso é balela. Vou fazer do meu jeito. Estamos fazendo a mesma coisa agora. Vivendo desregradamente um período tão difícil da história nossa, como esse da pandemia da Covid-19, onde nós vamos colocando não somente a nossa vida em risco, mas comprometendo a vida de tantas pessoas, com festas clandestinas tantas, com aglomerações desnecessárias, com uma falta de responsabilidade ao andar na rua sem máscara, fazendo pouco caso das normas as normas sanitárias em respeito à saúde, e, aliás, desrespeitando até mesmo a distância. Falando assim: isso é balela, não é lá uma doença assim para se preocupar, é só uma gripezinha, é só um vírusinho. Mas um vírusinho que tem matado tantas pessoas, pessoas que amamos. Um vírusinho que tem comprometido a saúde daqueles que amam e que tem padecido no corpo por causa da nossa cabeça dura, de entender que o cuidado da vida precisa estar em primeiro lugar. Se nós tivéssemos feito o nosso dever de casa, talvez o cenário que nós estaríamos vivendo este momento da Quaresma seria outro. Mas fiz esta introdução justamente para remeter-nos também, não só a um despertar de consciência que nos leve a viver no tempo presente aquilo que nós precisamos viver, uma fé comprometida com a vida, uma fé comprometida com o cuidado, mas também uma fé que sabe escutar. Sabe por quê? Hoje, na quinta-feira da quarta semana da Quaresma, o que está em evidência na liturgia é justamente o modo como nós escutamos a voz de Deus. Veja, enquanto Deus dava a sua lei a Moisés no alto do monte, o povo começou a construir para si outros deuses. No caso, a idolatria de um bezerro de ouro. A gente pode até se perguntar assim: o que esse povo pôs na cabeça? Porque era o povo que viu o Espírito de Deus ferir os primogênitos do Egito. Era um povo que atravessou dentro das águas do Mar Vermelho a pé enxuto e viu as águas naufragar cavalos, cavaleiros. Era o povo que recebeu maná no deserto. É o povo que viu Deus tirar a água da pedra para saciar a sede deles. É o povo que Deus estava à frente conduzindo durante a noite com uma coluna de fogo e durante o dia com uma nuvem para refrescar-lhes. O que eles queriam mais? Será que foi a aridez do deserto que fez com que aquele povo colocasse no lugar de Deus um ídolo? Será que foi o cansaço de atravessar a pé enxuto tantos dias, tantas noites, um lugar um tanto quanto ríspido à vida, que fez com que aquele povo buscasse num ídolo comodidade até chegar na terra prometida? Nós não sabemos. O que sabemos é que o povo colocou no lugar de Deus um outro Deus. E vejam, Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus que quer a nossa vida, que nos quer só para Ele. Deus não nos aceita divididos. Deus quer que o nosso coração seja dele e de mais ninguém. Mas,
porque aquele povo não soube esperar, porque aquele povo desanimou muito fácil diante da caminhada. Aquele povo começou a querer um Deus mais light, um Deus milagreiro, um Deus mágico que resolvia as coisas a passe de mágica e solucionava os seus problemas de um modo tanto quanto extraordinário, do que estar com Deus realmente único e verdadeiro, que dá a vida, mas não nos isenta da nossa humanidade, que nos liberta, mas não tira de nós a responsabilidade das nossas ações. É por isso que o Evangelho de hoje nos mostra os efeitos de não saber ouvir a voz de Deus. Quando a gente não escuta a Deus, não só nós colocamos, vou mudar o caminho. Quando a gente não escuta a Deus, a gente não coloca Jesus no centro da nossa vida. Aliás, a gente nem acolhe Jesus. E não acolhendo Jesus, aí sim nós precisamos colocar alguma coisa no centro do nosso coração, da nossa existência, para saciar a nossa sede de Deus. Vamos idolatrando o nosso corpo. Quantas pessoas perdidas por uma vaidade desnecessária, que não é em prol da saúde, mas é em prol de uma beleza que vai passar. Ou então outros colocam o prazer no lugar de Deus e fazem de tudo para terem comida, sexo desenfreadamente. Outros se perdem na busca de grandeza. E aí gastam uma vida inteira para ganhar seguidores no Instagram, no Facebook, no Twitter, Deus sabe onde, para ganhar fama, status. Outros idolatram o dinheiro e fazem de tudo para quanto mais tem, ter ainda mais. O motivo é o mesmo: não saber escutar. É como se Jesus na liturgia de hoje estivesse desabafando o que ele poderia mais ter feito para que nós escutássemos a sua voz, convertêssemos e tivesse vida. Jesus fala do testemunho, não é? Permita-me explicar isso brevemente para concluir o que nós precisamos entender minimamente das leituras de hoje. Na cultura judaica, um testemunho só poderia ser considerado verdadeiro se duas ou mais pessoas atestassem o mesmo fato. Se eu chegasse lá, em algum lugar, ou diante do tribunal, sozinho, para testemunhar algo, por mais que eu tivesse boa reputação, por mais que o que eu testemunhasse fosse verdadeiro, não seria levado em conta. Mas se fosse eu e o Henrique, pelo menos, aí o nosso testemunho teria peso. E se fosse assim, eles acreditariam na palavra de dois. Jesus diz isso do testemunho justamente porque os outros pediam um testemunho, uma garantia, uma prova de que as palavras de Jesus eram credíveis. Sobretudo os mestres da lei e os fariseus. O que Jesus diz: eu tenho alguém que dá testemunho. E esse testemunho é muito mais forte, muito mais impactante do que qualquer testemunho humano. É o Pai. Meu Pai dá testemunho de mim. Isso enraivou tanto os judeus, como nós vimos no Evangelho de ontem, que eles queriam pegar Jesus pela gola e tacá-lo longe. Estavam achando um pretextozinho para no momento oportuno matar Jesus. Tanto é, meus irmãos, e preciso dizer isso claramente, diante de um falso Jesus que nos é apresentado numa teologia medíocre. Jesus não foi condenado por uma causa política. A morte de Jesus na cruz, do ponto de vista sociológico e humano, não foi porque ele era um revolucionário social.
A morte de Jesus na cruz se deu por motivo religioso, estritamente religioso, porque aí eles precisaram fazer uma construção, uma jogada política para que o Império Romano condenasse-o à morte. E João dá testemunho disso no Evangelho, quando Jesus no Sinédrio é levado diante do sumo sacerdote e é interrogado do que ele faz, e Jesus permanece em silêncio. Mas quando Jesus abre a boca e diz que Ele é, eu sou, aí o sumo sacerdote faz aquele show todo, rasga a veste e começa a esbravejar e dá a sentença. Qual é a sentença? Porque tu, sendo homem, se faz Deus. Veja, isso era inadmissível e não entrava na cabeça de um judeu. Como é que pode um Deus ser um de nós? Se fazer humano? Você é homem, como qualquer outro homem. E Jesus nunca negou que o que ele fazia não era por si, mas ele o fazia pelo Pai. O testemunho de Deus é muito mais forte. Mas qual é o problema? E Jesus diz aqui qual que é o problema. O problema é que eles não acreditavam nem em Deus. Continuavam colocando no lugar de Deus outros deuses. E no caso daquele povo muito concreto, o Deus que eles serviam não era o Deus que os libertou do Egito, mas era uma fachada de religiosidade estéril. Um judaísmo apegado à lei, mas uma lei que garantia o quê? Honraria, status. Por isso Jesus diz: se vocês escutassem ao meu Pai, vocês acreditariam em mim. E por isso no dia que comparecerem diante do tribunal, não vai ser eu que falarei nada, mas vai ter uma testemunha diante de vocês, Moisés. Porque do mesmo jeito que vocês não receberam a palavra de Deus que Deus deu a Moisés no alto do monte, vocês não me recebem pelo mesmo motivo, porque não se escutam, para que não escutando não se convertam, e não convertendo não mudem de vida. Este apelo, meus irmãos, é um apelo que precisa tocar no nosso coração. Nós só vamos mudar de vida se nos convertermos. Nós só vamos chegar ao céu, à terra prometida, depois de passar por esse deserto, se nos convertermos. Mas o fundamento da conversão é a escuta do único Deus. Jesus diz assim, no versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de João: como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? A gente não acredita ainda hoje, porque até estamos dispostos a ter contato com a palavra de Deus, mas não para buscar a glória do único Deus, mas para buscar a glória humana. Quanta gente faz da palavra de Deus um pretexto de autopromoção, seja ele para qualquer que seja o fim. Quanta gente está apegado ainda numa fachada, numa veste de cristão, mas para buscar interesse próprio, e não busca a glória de Deus. A glória de Deus, vai dizer Santo Irineu de Lyon, a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a contemplação de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, o caminho que estamos percorrendo de salvação, ou melhor, de conversão, exige de nós que não tenhamos um outro Deus, senão um Deus único e verdadeiro, aquele que no Pai mostrou o seu amor no Filho pela força do Espírito Santo. E esse exercício a gente só vai conseguir se formos capazes de acolher na integridade a palavra que Ele nos dirige a cada dia, por meio de Moisés, dos profetas, mas de modo singularíssimo,
em Jesus nosso Senhor. Como diz o próprio Cristo no Evangelho, é de mim que eles dão testemunho. Toda a Escritura aponta para Ele. Toda a Escritura converge no Cristo. E se a gente for capaz de acolher o Cristo, nós seremos capazes de buscar a glória de Deus, que está na contemplação da face do Senhor. Moisés só foi grande porque não buscou a sua própria honra. Moisés se tornou o maior de todos do Antigo Testamento porque buscava a glória de Deus. E não mediu esforços para fazer com que o povo pudesse experimentar também a única fonte de vida, a glória de Deus. Mas Moisés tinha um segredo, era o segredo da escuta. Que hoje tenhamos coragem de escutar o que o Senhor pede de nós. Continua nos falando Deus, seja pela palavra, seja nos sacramentos, mas sobretudo no cotidiano da nossa vida. Se formos capazes de escutar a Deus e reconhecer Cristo na palavra, nos sacramentos e no cotidiano de nossa vida, vamos colocá-lo no nosso coração no lugar onde ele precisa estar, como centro de nossa vida. E assim poderemos dizer: nós somos teu povo e tu és nosso Deus. Não seremos poupados do calor ou da aridez do deserto, mas com certeza chegaremos seguramente à terra prometida, que não é uma Jerusalém construída com mãos humanas, mas é o próprio céu. Tenha você hoje, meu irmão e minha irmã, a coragem de ouvir, para que ouvindo se converta, e convertendo tenha a vida naquele que é o Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.